O Afonso... O Afonso, quando tá com tesão, fica com cara de bobo. E depois de 5 anos, estamos nós aqui de novo, numa promessa que eu tinha feito, que eu nunca mais ia fazer brisket neste bendito canal. Mas, como vocês pediram, e a Jack Daniels e a King's Barbecue também ficaram lá, você vai fazer brisket sim? Eu estou aqui para fazer brisket para vocês. E depois de 5 anos, muita coisa mudou. E estudamos bastante. E hoje eu posso dizer, hoje nós vamos ensinar você a fazer o brisket perfeito para sua venda, para sua vida, do qual vai resolver grande parte dos problemas que você tem tecnicamente quando você serve o brisket. Vamos começar porque hoje vai ser um vídeo grande, hoje não vai ser um vídeo simples, então pegue o seu caderninho rosa da Hello Kitty com cadeadinho dourado para anotar todas as dicas infalíveis para o seu brisket sair, ó, delete! Já estou sofrendo por antecipação da hora que eu vou sair daqui hoje. E antes de começar, nos sigam nas redes sociais, @SalomonBruno e @Cansei de Ser Chefe, Facebook, Twitter, Instagram e agora TikTok. E entra lá no www.brunosalomon.com.br, onde você vai encontrar todas as nossas receitas e a nossa lojinha, onde tem todos os nossos produtos que nós vamos utilizar hoje, viu, miséria? Além de todos os nossos parceiros que vendem todos os produtos pelo Brasil. E entra lá também na Grelhadouro, a nossa loja física em São Bernardo do Campo. Nós estamos abrindo também a nossa loja digital, que nós vamos vender para o mundo inteiro. Na Grelhadouro você vai encontrar todos os produtos para a sua casa, para o seu churrasco, todos os produtos nacionais e importados da melhor qualidade. E não te esquece, dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho para que o YouTube não tire a gente da sua vida. E deixe aqui embaixo que outro vídeo você quer ver a gente se lascando fazendo aqui. Como nós falamos, 5 anos muda muita coisa. Brisket continua, sempre foi, mas continua sendo uma febre. Todo mundo quer comer e fazer brisket, e fazer direito. E nós já vimos que nós temos muitos cursos pelo Brasil, nós temos muitos profissionais incríveis, outros nem tanto, e nós temos muitas formas de fazer brisket. Lá no curso da Kings você vai aprender com o Jonas, você vai aprender com o Arthur a fazer o brisket perfeito, o brisket incrível. Inclusive, Arthur fez aqui o manual do brisket perfeito lá no YouTube da Kings, que ficou muito legal. Entretanto, hoje eu vou mostrar a minha base técnica de como nós fazemos o nosso brisket. O brisket que nós vamos ensinar hoje é um brisket para venda. Logicamente você pode fazer na sua casa, mas esse brisket, essas técnicas que vocês vão aprender aqui hoje, vão resolver muito dos problemas que vocês têm aí no seu negócio. Quando você vai fazer brisket, ele fica seco, quando ele passa ou fica duro. Nós vamos entender todos esses processos para que ele fique da melhor forma possível. Então vamos lá. Vamos começar entendendo o que é o brisket. Brisket são 2 músculos que se cruzam e que formam parte do peitoral bovino. Esses 2 músculos carregam cerca de 60% do peso do animal. Por isso, eles são extremamente rígidos. Eles têm muita teia de colágeno, eles têm muito colágeno entre as fibras dele, que seguram e fazem com que esse músculo não rompa durante o crescimento desse animal. Ele também tem muito ácido oleico. Ele é um dos primeiros ácidos oleicos formados no animal, é o do peito, é o do brisket. Então quer dizer que ele tem muito sabor. Existem 2 formas simples de quebrar colágeno, ou no low and slow ou no hot and fast. Low and slow é uma técnica onde a gente cozinha, a gente assa esse alimento em baixa temperatura durante um longo período de tempo, aonde nós vamos permitir que esse colágeno ele entre em hidrólise, ou seja, ele seja hidratado e ele comece a quebrar e se transformar em gelatina. Aquele líquido que nós vemos na nossa carne, que é dura, quando ela está bem macia, aquilo dali não é água, aquilo dali é colágeno derretido. E o brisket tem bastante. Ou no hot and fast, quando nós assamos ele em uma alta temperatura em um baixo período de tempo.
Vou dar um exemplo para vocês, panela de pressão. A panela de pressão, ela superidrata, ela faz essa hidrólise acontecer de uma forma muito mais rápida. Entretanto, essa superidratação também, ela, digamos, ela arrebenta, ela acaba com o meu ácido oleico. Por isso que o brisket, quando ele é cozido muito rápido, ele fica com aquele gosto de carne de panela. Aquilo dali é o ácido oleico, que é o que dá o sabor de carne assada, ele superidrata e aí ele desaparece o gosto dele. Ele fica com aquele gosto realmente hidratado. Não é o que nós queremos no nosso brisket hoje. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos assá-lo da forma correta, 100% dentro do nosso pit. Hoje nós estamos utilizando um pit de 16 polegadas da King's Barbecue, maior e melhor empresa de pits do Brasil. A King's traz para você a solução para sua defumação na sua casa e na sua empresa, com equipamentos residenciais e empresariais que vão mudar aí a sua vida. Entre em contato com a King's, ela vai te ajudar, ela vai ter o produto para você. Esse daqui é o meu bebê lindo, 16 polegadas, para mim, então um dos melhores fluxos do mundo. Eu adoro esse pit. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos começar com as bases técnicas iniciais de limpeza e organização, ou seja, toalete desse brisket. Logo em seguida nós vamos para a injeção, depois nós vamos para tempero e logo em seguida nós vamos para método de cocção. Vai estar tudo aqui embaixo, você vai ter tudo divididinho, o Alvo vai deixar tudo dividido para vocês, para que você tenha, que você acesse exatamente a parte que te interessar. Vamos começar, quer aprender mais sobre brisket, assiste o nosso primeiro vídeo, tá todo cagado, mas ainda presta para alguma coisa. Vamos lá. Então vamos começar. Claudemir, minha flor de laranjeira, te amo, viu, Claudemir? Me mandou esse brisket maravilhoso de Angus. Pessoal, eu sinto muito, mas é muito difícil a gente ter qualidade num brisket 100% Nelore. Um brisket Angus, esse brisket ele precisa ter um tamanho decente, um tamanho de flat, ou seja, da parte mais fina, e um tamanho de point para que ele tenha estrutura para quebrar e você ainda tenha rendimento dele. Então eu te digo, procurar com Claudemir ou nas melhores empresas hoje que trabalham com carne Angus, briskets que estejam pelo menos acima de 5, 6 quilos. Não só de capa de gordura, viu? Preste atenção nisso, mas de estrutura. Aqui nós vamos abrir e mostrar para vocês o que é o flat, o que é o point. Mas antes nós vamos calçar a nossa luva Sense Volk Black da Volk do Brasil. Um beijo, Volk. Então aqui eu tenho um brisket, esse brisket eu pedi para Claudemir me mandar ele da forma que ele veio da indústria mesmo. Ele vem com umas partes mais feias, ele não vem tão bonito, ele vem com uma capa de gordura bem grande, então aqui nós vamos fazer juntos. O brisket são dois músculos, o point, que é o peitoral superior, e o flat, que é a parte mais fina, que é o peitoral inferior. Esse flat ele é muito mais seco, ele precisa de mais trabalho para ficar suculento. O point já tem bastante gordura entremeada, o que dá pra gente aí uma facilidade dele ficar bem, dele ter mais, ser mais fácil dele ficar bom. Entretanto, também se errar no point e esse colágeno e essa gordura não derreterem, ele fica todo e fibroso. Então, primeiramente, vamos aprender como se limpa um brisket. Primeiramente, nós vamos arredondar esse brisket. Nós vamos deixá-lo de uma forma que ele não tenha pontas. Se ele tiver pontas, essas pontas vão queimar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha faca e vou começar a arredondar. Todas essas partes aqui, que estão meio flop, que estão meio saídas, nós vamos tirando. A mesma forma, se o nosso flat tiver essa parte da carne muito fininha como está aqui, nós vamos tirar também. Ou seja, isso aqui vai ressecar. Isso aqui é melhor que vire hambúrguer. Ou seja, nós vamos pegar aqui e nós vamos deixar ele num ponto onde ele tenha pelo menos uma grossura de um dedo. Aqui mais ou menos. Essa gordura toda, pessoal, a gente vai moer, vai transformar em tallow. Quer aprender a fazer tallow? Clica aqui em cima. Então vamos tirando esses excessos da lateral. Essa parte do point também, você pode deixar ela para cima, mas eu não gosto, eu acho que fica muito feio. Então eu prefiro passar a faca e tirar
Só essa parte mais solta aqui de cima. Aqui agora nós vamos com cuidado e aí nós vamos cortando e tirando todo esse excesso de gordura. Essa gordura ela não vai derreter durante o processo. Por isso que nós não vamos tirar 100% da gordura, mas nós vamos deixar o suficiente só para ela ficar super saborosa em cima. Um filete de grossura de mais ou menos meio dedo. Então beleza, eu tenho aqui o meu brisket, agora vamos ver a parte de baixo. Na parte de baixo eu vou ter essa saboneteira, que é esse núcleo aqui de gordura do qual eu não vou cavocar. Eu só vou tirar essa parte de cima dela. Cuidado, não tira muito. Tem gente que fica tirando isso daqui, eu não ligo para isso daqui. Isso aqui vai derreter e vai formar o nosso caldo, esse colágenozinho, essas membranas que estão aqui. Então nós temos um belíssimo brisket aqui, do qual nós podemos continuar o trabalho. Então nós tivemos aquele brisket ele estava pesando mais ou menos quanto, Titi? Uns 5 quilos. Nós tiramos aqui uma quantidade bem interessante de carne. Isso aqui tudo já dá para fazer bastante hambúrguer, do qual você vai vender a R$35 o hambúrguer também. Não, mas tá caro! Ou seja, vale a pena. Você sabendo utilizar, com certeza vale a pena. E essa gordura aqui toda vira tallow, que também é maravilhoso para você derreter e fazer e fritar o seu hambúrguer, fritar suas coisas na sua chapa com esse tallow aqui. E esse brisket aqui que nós vamos fazer agora, que ele vai ser a base do peso 3.600, ou seja, ele tinha batido 6 quilos aqui então. Toda a nossa base daqui para frente, baseado no 3.600. Agora nós vamos fazer a injeção. Muita gente fala, a injeção ela vai ser o teu maior aliado para esse brisket sair da forma perfeita todas as vezes. Ele vai ser um estabilizante de qualidade. Alguns vão estar bem melhores, outros não vão estar tão bons assim dentro da caixa, dentro da sua produção. Então, para você deixar eles, melhorar aqueles que estão não tão bons e deixar eles todos num padrão melhor, nós vamos utilizar uma base de injeção. A injeção, ela vai levar alguns produtos que vocês podem chiar, podem fazer qualquer coisa. Sinceramente, não querem colocar, não coloquem. Coloquem só o caldo de carne. Inclusive, quer aprender a fazer um excelente caldo de carne, clica aqui em cima. Então aqui para mais ou menos, para cada quilo de carne, nós vamos utilizar de 100 a 150 ml. Para cá, hoje nós vamos utilizar uma média de mais ou menos 400 ml aqui, para arredondar, para esse nosso brisket. Aqui eu tenho o nosso caldo de carne. Nós vamos colocar 1% do peso dele em tripole, ou seja, aqui eu tenho 36 gramas de tripolifosfato de sódio. Parece bastante, mas não é, não se preocupem. Nós vamos utilizar 0,5% de glutamato, ou seja, nós vamos utilizar aqui 18 gramas de glutamato. E 0,001% de bicarbonato. É só uma pitadinha, é bem pouquinho mesmo. Ele é só um estabilizante de pH. Pronto. Isso daqui já vai te dar um injection perfeito. Mexe, tudo isso daqui é hidrossolúvel, então ele não vai ficar com pedaços. E aí nós vamos ter aqui um injetor. Você pode usar o injetor que você tiver aí, você encontra na internet com facilidade, no Mercado Livre. Nós vamos injetar esse brisket pela fibra. Então, se ele está indo pela fibra aqui, nós vamos marcar contra a fibra, mais ou menos, ó, só fazer uma demarcação aqui de 2 dedos. Aqui, ó, que a cada 2 dedos nós vamos fazer as aplicações da nossa injeção. Então aqui nós temos a nossa injeção e nós vamos injetar de acordo com a fibra, para ele não ficar cheio de furo. A fibra, no momento em que ela contrair, esses furinhos eles vão desaparecer. Então aqui, ó, seguindo, nós vamos colocar. Aqui nós vamos, em cada filinha, colocar mais ou menos 30 a 50 ml. Nós vamos injetar principalmente no flat, que é a parte mais seca.
vocês vão ver que ele vai absorver praticamente tudo. Vai sobrar um pouquinho na tábua, mas não tem problema. Esse da tábua, pelo amor de Deus, não reutilize. Isso é descarte, não reinjete isso daqui. Agora nós vamos limpar essa tábua e aí nós vamos fazer agora o nosso binder e o nosso hub. Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar com o nosso hub. Você pode trabalhar só com um hub, se você quiser fazer o seu próprio hub, faça. Nós temos diversos vídeos de hub para te ajudar aqui. Usem hubs de qualidade, meu amor, você tem vários pelo Brasil, mas o melhor que tem, logicamente, é o meu do Cansei de Ser Chefe. Inclusive, hoje nós vamos utilizar dois. Nós vamos utilizar um primer e um secundário. Quando nós vamos falar de primer, nós estamos falando de um hub que vai te ajudar, primeiramente, a fazer a primeira penetração de sabor e a base de cor. Então, todas as vezes que você for utilizar um primer, utiliza sempre o mais avermelhado. Tecnicamente, ele precisa ser mais fino para que esse processo osmótico, esse processo desse hub ser absorvido pela carne aconteça de forma mais rápida, ele consiga começar a liberar líquido ali na parte exterior dele. Então aqui nós vamos utilizar de primer o nosso Burn Beef Burn, tá certo? Qual é a média de uso de peso de brisket por quilo de carne? Normalmente nós utilizamos uma média de 10 a 15 gramas de hub por quilo de carne. Aqui eu vou arredondar para 4 quilos, tá certo? Ou seja, eu vou utilizar mais ou menos 40 gramas de hub aqui. Aqui, para ajudar com que ele tenha uma estrutura melhor para como primer, eu vou bater ele rapidinho, não é para transformar em pó, é só para deixar ele um pouquinho mais fino. Então aqui eu tenho o meu hub com uma granulação mais fina e de secundário nós vamos utilizar o nosso hub de hambúrguer, que é o nosso Dam Burger Dam, que é um hub delicioso com bastante alho, ele vai dar um acabamento granulado, lindo em cima, que vai ajudar a fazer um bark incrível. Então aqui eu vou pegar o nosso brisket que está injetado, você vai ver que por conta do tripole, o fluido que está nele já começa a ter uma certa estrutura. Isso quer dizer que ele vai se manter lá dentro. O que nós vamos fazer? Pessoal, parece engraçado falar isso, mas não achem graça, que é por onde você começa a rabear. Isso vai influenciar muito no seu produto final, principalmente no seu bark. Aqui nós vamos utilizar um primer e um secundário. O primer nós vamos começar passando na parte de cima da apresentação, ou seja, na parte onde mostra o point. Depois nós vamos passar na parte de baixo e aí na parte de baixo nós vamos começar o secundário para finalizar o secundário na parte de cima e ele ficar bem bonito. Muita gente erra nisso e fica mexendo, aí fica todo... Mas antes de nós passarmos o nosso hub, nós vamos passar o nosso binder. Binder é uma cola. Essa cola você pode utilizar o que você quiser praticamente. Você pode utilizar o nosso tempero completo, que você aprende a fazer aqui, mas eu gosto muito de utilizar molho de ostra. Então aqui eu vou colocar só um pouco. Ele é só para fazer uma cola mesmo, então é só um pouquinho. Então vamos começar com um point para cima, vamos começar com o nosso primer. Então de cima eu vou começar a passar, não é para empanar, nós vamos passar ele mais ou menos 2 palmos, 1 palmo e meio, 2 palmos para cima, para que ele polvilhe em cima da nossa carne. Polvilhe, passe na lateral. Nós vamos virar e aí fazer também aqui o flat. E agora de secundário nós vamos utilizar, começando pelo flat, começando pela parte de baixo, sem a gordura, nós vamos começar a colocar o nosso secundário. Lembrando, daqui nós já vamos fazer a lateral. Eu quero pegar o mínimo na parte de cima da apresentação dele. Então aqui nós já vamos começar pelas laterais, com o hub bem mais granulado. Vamos virar.
nós já rabiamos a lateral e agora nós vamos vir aqui só fazer o acabamento na parte de cima. Nosso brisket, ele está rabiado. Se você puder, ele precisa dar uma descansada mínima de 1 hora, para que esses aminoácidos eles comecem a saltar de dentro dessa carne e a gente forme uma película ali dentro. Então, ajude essa carne a ficar melhor e mais saborosa. Também para ajudar com que esse rub seja absorvido pela carne e o meio dele fique saboroso, não somente a crosta. Enquanto isso, aguarde 1 horinha, melhor que seja de um dia para o outro, fazendo na noite anterior e deixar na geladeira com ele aberto. Porque isso vai fazer com que ele desidrate, ele cure essa parte de fora e esse bark fica muito mais bonito. Delícia. Logicamente, nós não somos trouxas. Esse aqui vai descansar, mas nós já fizemos, traz, xixi, o outro. Nós já fizemos um antes. Já passou 1 horinha. São os coraçõezinhos de frango de Claudemir. Então você vai ver. Foi a mesma coisa que aconteceu, mesmo processo. Tanto que vocês vão ver no vídeo aí que tem 2 briskets aí sendo utilizados, o outro foi esse daqui. Então, esse aqui é um pouquinho maior, esse aqui tem acho que 1 quilo a mais. Não tem problema, as proporções vocês já entenderam. Esse passou 1h30 descansando. E olhe como forma essa película, essa hidratação. Olha como ele fica lindo. Isso daqui realmente é o que vai dar aquele acabamento que nós queremos. Agora nós vamos levar para o nosso pit. Você vai trabalhar com a temperatura que você gostar. Eu trabalho entre 110 e 120 graus no pit. Vou trabalhar com lenha hoje. A lenha também é uma decisão sua. Muita gente gosta de trabalhar com hardwood ou lenhas mais duras, como o carvalho, você pode utilizar pecan. Eu gosto de utilizar para fazer o meu brisket lenha de caqui com lenha de ameixa. Aqui nós temos um 16 polegadas de fluxo reverso, ou seja, o calor e a fumaça vão passar por debaixo e vão ser jogados na lateral contrária à caixa de fogo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o nosso point virado para o fluxo. A parte mais grossa virada para o fluxo. E nós vamos colocar a nossa lenha agora e nós vamos deixar aqui por mais ou menos de 4 a 6 horas. Existe uma histeria coletiva sobre o stall. O stall que é o ponto onde ele para de subir a temperatura. Isso o que está acontecendo? Ele está suando, ele está perdendo temperatura ali. Ele está num processo igual nós, quando sentimos muito calor, ele começa a suar. É a mesma coisa. O stall, sinceramente, ele não serve de nada. Vou te dar um exemplo. Quem faz hot and fast dentro do pit não tem stall. Não se preocupem com o stall. Aqui nós queremos que ele fique, que ele forme o bark. A quebra dele vai ser depois. Parem de criar. Pelo amor de Deus, nós já passamos dessa fase. Olhe para o brisket. Ele, logicamente, se você quiser uma base de temperatura, quando ele estiver batendo seus 70, 72 graus, ele está pronto para embrulhar. Mas é melhor que ele tenha formado essa crosta bem dourada, quase escura. Ele vai finalizar essa parte escura dentro do nosso butcher paper. Então deixe ele lá, vai passar mais ou menos 4 a 5 horas e aí você vai vendo a carinha dele. Depois da primeira hora, nós vamos começar o spritz. Depois a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre o spritz. Spritz também é uma briga eterna e unânime entre o povo do churrasco. O spritz ele serve para algumas coisas. Primeiro, ele serve para hidratar. A defumação acontece pela água, não é somente pelo ar.
Se não tiver umidade, não tem defumação. Aqui é a mesma coisa. Essa carne, ela está perdendo umidade, ela está num processo de desidratação. E eu não preciso fazer com que isso aconteça somente com ela. Eu posso adicionar lá dentro umidade. Tem gente que gosta de botar a bandeja dentro do pit. Eu não gosto. Eu prefiro trabalhar com spritz. O spritz também, ele é um ativador de bark. Se ele é um ativador de bark, eu tenho que usar coisas que façam com que o bark forme. E essas coisas são bases que contenham um pouco de aminoácidos e açúcares. Só que muita gente erra isso e foi um erro meu durante muito tempo e eu tenho que assumir a meia-culpa disso, de ter ensinado para vocês, de fazer o spritz com vinagre, de fazer o spritz com base ácida, com partes ácidas. O que acontece é que nós sabemos hoje que a acidez, ela lava o bark, ela destrói toda a estrutura que nós estamos fazendo do bark, ela destrói. Então, se a estrutura do bark é formado por aminoácidos, eu vou adicionar aminoácidos aqui também. Então aqui eu tenho 500 ml de água, eu vou adicionar 10% dele em uma base de aminoácido, ou seja, molho inglês. Eu posso usar shoyu ou molho inglês, um dos dois. Aqui eu estou usando molho inglês, estou usando 50 ml. Vou colocar aqui e vou colocar mais ou menos uns 10 ml também de molho de ostra. O molho de ostra vai adicionar para mim aqui essa base que eu quero com um pouquinho só de caramelo. Aqui eu vou colocar uma pontinha, só um pouquinho de bicarbonato de sódio. Isso aqui vai ativar o nosso bark muito mais facilmente. Então aqui eu tenho um fantástico e barato spritz para tudo que você for fazer. Vamos dar uma olhada no nosso brisket. Como eu falei, trabalhe com os olhos. Veja se o seu brisket, se a sua carne ela já está no ponto. Aqui eu vou mostrar para vocês. A minha demorou quase 2 horas para chegar no ponto que eu queria. Olha uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Então você pega e você vê que a crosta já foi feita. Ela tá toda grudada. Todo aqueles hubs que eu coloquei, toda a minha estrutura já está formada, já está cristalizada. Então eu posso começar aqui a fazer o meu spritz. E eu vou falar para vocês, muita gente erra, não é para banhar. O spritz é uma nuvem em cima, ó. Pronto, é bem pouco e coloca também na parte de baixo dele. A parte de baixo dele tende a ressecar mais. É o suficiente. Nós vamos fazer isso daqui de 1 em 1 hora até o momento da gente fechar. E para aproveitar que hoje nós estamos fazendo um clássico do American Barbecue, só que este canal fala de American Barbecue e Brazilian Barbecue, hoje nós vamos, juntamente com a Jack Daniel's, trazer para você um drink que liga os Estados Unidos ao Brasil com esses sabores da Jack, mais o sabor tropical brasileiro. Vamos fazer o Maracu Jack para esta tarde quente. Espera esse brisket ficar pronto. Vamos lá. Na sua coqueteleira você vai colocar um pouco de gelo. Vamos adicionar 50 ml ou uma dose de Jack Daniel's No. 7. – 25 ml de xarope de açúcar. E a polpa da metade de um maracujá. Fecha bem, chacoalha bem gostoso. Coloca num copo alto e completa com refrigerante citrus. Isso sim é um drink para um brisket como esse. Jack Daniel's, make it count. Depois de mais ou menos 3, 4 horas que o nosso brisket tá defumando, a ponta do flat começa a ficar muito escura. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma orelhinha, nós vamos fazer uma proteção com papel alumínio. Então eu vou pegar um pedaço de papel alumínio. E aí, eu vou colocar na pontinha para evitar com que ela fique muito escura e resseque.
Então, depois de 5 horas e meia, ele atingiu a cor que eu preciso dele. Não tô medindo temperatura, até agora você vai ver, não tem um furo nesse bicho. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, tirei, você vai ver, então, o nosso brisket atingiu esse bark inicial, lindíssimo. Agora nós vamos embrulhar. Você pode colocar na sua bandeja de alumínio sem problema nenhum. Colocou na bandeja de alumínio, colocou com um pouco de caldo de carne, fechou, voltou para o pitch a 130, 140 graus. Entretanto, hoje nós vamos usar o Butcher Paper. Butcher Paper, ele é um produto, ele consegue fazer com que essa carne respire. Então ela ajuda a formar um bark incrível. Então aqui eu coloquei 2 folhas, vou colocar então ele aqui no meio das 2 e nós vamos dar uma pequena hidratada nele, porque agora nós vamos fechar. Não vou colocar muito líquido aqui e vou colocar um pouco de tallow. Então nós vamos colocar aqui um pouco de gordura de traseiro moída e frita. E aí nós vamos começar a fechar isso aqui. Vamos colocar a primeira folha para debaixo, fechar em um pacotinho bem lindo. Então aqui, ó, eu vou pegar. Então aqui os nossos probes estão dizendo que aquele que a gente colocou 1h30 antes do segundo, que foi o que a gente filmou depois, ele está quase 7 graus acima do primeiro. Então o primeiro está 78 graus, o outro está 71. Nós queremos que eles batam, nós vamos colocar o alarme para 97 graus no point. Bruno, é muito alto. Eu não estou fazendo competição. Eu quero que este brisket fique macio, ultra mega macio. Depois ele vai descansar e ele vai reestruturar. Você pode tirar um pouquinho antes, pode tirar 95, 96. Eu prefiro tirar 97 para 98 e deixar ele descansar mais 1h30, 2 horas. Isso aqui vai levar mais um tempinho, mais umas 4 a 5 horas. E depois de 501 horas aqui, bateu 97 graus. Agora nós vamos umas partes mais importantes da produção do brisket, que é o descanso. Gente, essa é a hora que o colágeno dele se reestrutura. Isso é muito importante. Não me corta a desgraça do brisket que você demorou tanto tempo para fazer depois que tirar. Esse todo mundo erra e fica aquela desgraça, aquele brisket horrível. Pelo amor de Deus. Então nós vamos tirar o brisket. Os dois já bateram. Ó, lindo. E nós vamos levar para dentro da nossa caixa térmica. Aqui. Ai. E nós vamos deixar ele aqui por no mínimo de 1 hora. Hoje, como nós estamos gravando, eu vou deixar 1 horinha aqui. Mas normalmente seria melhor se nós deixássemos pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia. Então foram 11 horas no total, ele entrou 11 horas da manhã, agora são 10 horas da noite. Em ponto, exatamente em ponto 10 horas da noite, nesta linda noite de lua cheia. Foram 5 horas com ele aberto, 5 horas com ele fechado dentro do pitch, mais 1 hora de descanso. Essa 1 hora é imprescindível, pessoal. Logicamente, nós estamos fazendo tudo dentro do pitch. No seu negócio, assim que você fechar, lembre-se, voltar para o pitch, não coloca mais lenha, não está mais defumando nada, é só calor.
mas você pode levar para o seu forno a 150 graus e ele no máximo em 3 horas vai bater. Ali agora é finalização com ele fechado. Então, o pit serve para defumar. Você só finaliza em eventos quando você não tem o forno ou numa gravação como essa que eu tenho que ficar aguentando esse bando de marginal aqui. Então, vamos abrir o nosso brisket, vamos ver como é que ele ficou. Vamos lá. Então aqui nós fizemos um com o point para cima e um com o point para baixo. Nós fazemos com o point para cima na venda, com certeza, sem problema nenhum, fica lindo. Ele tem que ter essa estrutura aqui de gelatina, ó. Isso aqui mostra que o colágeno dele derreteu. Quando é que nós fazemos com o point para baixo? Quando nós queremos fazer a apresentação. Isso normalmente é para competição, para as fotos, onde nós vamos ter o bark completo, porque em cima da gordura esse bark ele forma, mas ele quebra muito rápido, ele renderiza muito rápido depois que você cortar. Aqui a gente mantém essa estrutura toda bonita. Nós vamos virá-lo e olha aí, ó. Olha aí como é que ele tá. Então eu acho que o Bubu ainda sabe fazer. Então aqui, uma forma de nós fazermos é, aqui nós temos, vou partir ele no meio. Então vamos dar uma olhada aqui. Acho que deu certo. Tá certo? Nós vamos ver que o flat ele está extremamente suculento. Era o que nós queríamos aqui dele. Tá certo? Então o que que nós vamos fazer? Eu poderia separar aqui o point do flat, mas eu vou partir ele no meio. Olha aqui, vamos dar uma olhada então no nosso point, como ele tá lindo. Olha isso aqui, ó. Não aperta, viu, gente? Não fica fazendo essa graça de apertar. E aqui nós vamos ter um brisket que sai à perfeição para você fatiar e servir aí para o seu cliente, para os seus amigos, para a sua família. Ponto de corte lindo. Aqui. E aí você só... Negócio de colocar no dedo, isso não existe. Ele tem que estar aqui, ó, no pull. Ele se mantém estruturado, mas na hora que você pega nele e puxa, ele quebra. Derrete na boca. Isso é um brisket incrível. Parem de ficar buscando padrões que a maioria não sabe nem que existe, nem conhece. O brasileiro gosta de carne suculenta e macia. 97 é a temperatura perfeita para você tirar. Então aqui eu tenho uma parte do flat maior, então eu vou cortar o flat bem aqui. Aqui eu vou ter o meu point e o meu flat, vamos fatiar ele aqui para a gente ver. Olha aqui, ó. Como eu falei para vocês, nós vamos ter a nossa carne no pull, ó. Maravilha, puxou, deu. Capa de gordura deliciosa, estrutura deliciosa, ó. Como eu falei para vocês, opa! Macia. Incrível. Point. Perfeito. E aqui vamos tirar uma fatia deste belíssimo point. Como eu falei para vocês, aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês parem de emprenhar pelo ouvido do mercado, que fala muita besteira, e que implantem em vocês
ideias irreais de coisas que as pessoas nunca viram nem o original para saber o que estão falando. Então, senhoras e senhores, quando forem fazer, façam aquilo que te agrada, façam aquilo que fica gostoso e façam aquilo que venda. Tá certo? Então, um brisket desse tem que ser servido aqui, ó, com on the rocks, eu prefiro on the rocks. E obrigado, King's Barbecue, obrigado, Jack Daniels. E ó, make it count. Um beijo. Agora eu vou beber isso daqui, meu amor, porque eu estou cansado. Fazer brisket demora muito.